Muita gente entende, principalmente muita gente nós encarnados, né? Achamos que a encarnação, a vida corpórea, é um castigo que Deus nos coloca. Então, muitas vezes a gente fica muito pensando na nossa sina, na nossa preocupação, por que eu tenho tanto problema, por que eu não entendo isso, ou eu não entendo aquilo. Então, na realidade, aquilo que era para ser um presente divino, onde a gente pudesse contribuir com a obra da criação de Deus e principalmente viver as nossas próprias experiências através de uma liberdade do livre-arbítrio, parece que vira uma prisão dentro de cada um de nós. Então nós temos uma visão um pouquinho distorcida, onde a gente só consegue ver as dificuldades que nós temos na nossa vida. Por que nós temos tantas dificuldades? Porque pela nossa falta de experiência, nós criamos situações que nos levam a consequências. Então, na realidade, desde o início, quando tudo isso começou, não era para ser dessa forma. Era para justamente nós termos uma experiência divina, através de um corpo, que nós já vamos começar a falar sobre isso, e essa experiência, através do livre-arbítrio, seria para nós sermos felizes, como seremos. O grande caso aqui é essa trajetória do momento que eu, basicamente, tenho essa oportunidade de encarnar, até o momento da felicidade. E esse lapso temporal aqui, ele está diretamente relacionado com as minhas escolhas, com as minhas atitudes. E Deus quis que fosse dessa forma. Para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor, nós vamos retornar ao princípio. Qual é o princípio? O princípio, então, é o nosso Criador, é Deus. Deus, então, criou tudo, criou o universo, criou os planetas, criou toda essa nossa colocação. E dentro desse processo todo, ele achou, através do seu amor infinito, que a obra dele era prima, mas estava vazia. Precisava dividir essa obra com alguém. Ele precisava pegar essa maravilha que ele criou e proporcionar com que mais pessoas também gostassem desse tipo de criação. Então nos criou em espíritos. Quando Deus nos cria em espíritos, ele então estabelece ali essa comunhão nossa com ele através do sopro da vida, que seria então da energia vital, que é a energia de Deus que está dentro de cada um e que dá vida ao universo inteiro. Por isso que diz que Deus está presente em todos os lugares, porque a obra de Deus, a criação de Deus, ela está diretamente relacionada com essa essência que é a dele, que é nós aqui na Terra, por falta de conhecimento nosso ainda, né, a gente chama de milagre da vida, ou princípio vital da vida, ou fluido universal, que seria o que vai animar a nossa matéria, que é a mesma coisa que anima o nosso espírito. Então, o que nos anima, o que nos faz sermos seres independentes? A criação divina, através da sua essência que ele coloca dentro de cada um de nós. Então, nós ainda estamos todos numa parte espiritual. Quando Deus nos criou, então, na parte de espírito, ele nos criou simples, imperfeitos e ignorantes. Isso é um texto que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Por que ele fez isso conosco? Porque se a gente já nascesse, basicamente, sabedores e já prontos e perfeitos, a gente não teria condição de contribuir com a obra divina. E muito menos também de aprender com os nossos próprios erros e acertos, como uma criança acontece. Então, se nós pegarmos o exemplo de uma criança que desde o início ela vai através de prova, de experimentação, de errando, de caindo, até ele se tornar um ser adulto e a gente poder dizer nesse momento que ele tem experiência, que eu com 60 anos acho que tenho mais experiência hoje do que eu tinha com 15 anos atrás. Então esse processo que nós estamos conversando é isso que Deus quis. Deus quis com que nós chegássemos até Ele através do nosso livre-arbítrio e da nossa vontade, e não por imposição. Então não existe destino, sina, essa coisa toda, onde basicamente isso aconteceu comigo porque Deus quis que isso fosse assim. Deus nos fez para ser felizes, mas Ele quer que nós consigamos atender essa nossa necessidade de evolução por nossos pés, pelas nossas próprias conquistas, e não pela posição dele. Então, dentro dessa situação, nós temos aqui uma parábola
que explica bem essa situação que nós estamos colocando para vocês. Quando Jesus nos disse essa parábola, o Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então esse é o Espírito de Deus, que age totalmente sobre todo o universo, e que ele se encontra em todos os lugares ao mesmo tempo, e que ele é dinâmico, ele tudo pode e tudo vê. Então Jesus, quando comenta esse tipo de parábola aqui, ele fala então da criação, ele fala do poder de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se nós pegarmos isso um pouquinho e trazermos isso para nós, aí nós começamos a ver um pouco de pluralidade de mundo, ou seja, o mundo espiritual e o mundo material, o mundo que nós estamos aqui na Terra. Como que a gente pode ver isso? Porque o nosso espírito também, ele vai e ele volta. Então, neste momento, nós estamos encarnados. E existem momentos que nós não estamos encarnados. Então, essa parábola aqui, ela se encaixa perfeitamente para nós também, que estamos aqui neste momento. Quando ele fala assim, então, tu não sabes para onde vem e nem para onde vai. Então, aqui nós temos espíritos, na nossa casa, desencarnados, ouvindo nós conversarmos. Existem espíritos em outros mundos, nós também somos em espíritos, e neste momento aqui nós estamos vivendo uma experiência corpórea. Então, é isso que significa esse ensinamento que Cristo quis passar aqui. Quando eu falo que a encarnação ele é um presente, e a gente muitas vezes não consegue ver desse jeito, é porque através do nosso livre-arbítrio, nós somos capazes de fazer o que nós queremos. Então, vamos tentar ver isso um pouquinho de forma diferente, porque às vezes a gente trabalha muito sobre karma, sobre coisas desagradáveis, sobre sina. Então vamos pensar assim, eu tenho um exemplo bem prático. Hoje é domingo, de repente vocês têm vontade de fazer uma boa refeição, algo mais. E vocês têm o poder de escolher aquilo que vocês desejam se alimentar. Isso é livre-arbítrio. Diferente seria se todos nós tivéssemos que comer a mesma coisa no mesmo lugar, ou se nós não tivéssemos opção para isso. Então essa liberdade que Deus nos dá, e que infelizmente muitas vezes a gente, por falta de experiência, não sabemos o que fazer com ela, é o que cria algumas outras situações desagradáveis na nossa vida, que é a tal da lei da ação e da reação. Mas a liberdade que Deus nos deu é tão grande que muitas vezes nós não sabemos utilizá-la. E a falta dessa responsabilidade de pensar sobre isso que nós estamos tentando passar nessa manhã, faz com que crie certos efeitos, certas consequências que depois eu tenho que reparar. Mas sempre esse tipo de situação, ele está diretamente relacionado à minha escolha. Então, desde o primeiro momento que Deus nos fez e nos permitiu nos encarnar, Ele permite nesse exato momento que eu seja livre. Então, eu acho que esse amor incondicional de Deus, ele tem que ser enaltecido, ele tem que ser aqui grifado. Porque desde o início ele já me deixou livre. E sempre me deixa livre. E todas as vezes que eu acho que eu estou passando por alguma dificuldade, se a gente parar para refletir um pouquinho, essa dificuldade foi nós que criamos. Ou foi outro ser, outro amigo, um ente querido, foi outro humano que fez isso, encarnado. E nunca é Deus que faz isso conosco. Então, isso é uma coisa que a gente tem que separar bem, porque tem muita gente que briga com Deus, porque acha que a vida não está boa, porque acha que as coisas aconteceram assim, e que Deus, infelizmente, não tem muito a ver com isso, né? Outra coisa também nesse processo de criação, Deus nos deu o poder de criar. Jesus já falou bastante sobre isso. Então nós temos condição de criar as coisas também. Você veja bem, você pode criar a sua casa, você pode modelar, nós temos um arquiteto que faz uma obra. O que Deus quis dizer com isso? Quando Ele criou os espíritos, nós filhos dele, Ele nos deu o dom da criação. Nós não sabemos o que fazer com isso. Mas vejam bem, assim, vamos repetir novamente, todas as coisas que acontecem hoje dentro da nossa existência é uma obra divina e muitas vezes através de um outro irmão. Nós temos uma arquitetura, nós temos hoje uma medicina avançada, que alguns estudaram para proporcionar uma vida melhor para aqueles que estão vivendo. Nós temos condição de fazer um bom monumento e arrumar e melhorar a paisagem divina dentro de uma cena, perto do alto mar, perto de uma situação assim. Então, Deus quer que a gente interaja dentro da obra divina. E muitas vezes essa nossa interação, ela vai para um pouquinho do lado de destruição. Então, muitas vezes a gente, em vez de
melhorar a obra de Deus, o homem, às vezes, por falta de conhecimento, por outros tipos de sentimento que não vale a pena nós conversarmos hoje, ele começa a destruir essa obra. Mas essa destruição dessa obra está diretamente relacionada de volta dentro do poder do livre-arbítrio, por isso que ele não interfere. Então nós temos que hoje refletir bem sobre essa liberdade, esse amor incondicional que me deixa livre para minhas escolhas. Isso chega a dar um pouco de insegurança, né? Porque às vezes eu não sei o que fazer com ela, e às vezes eu faço algumas coisas equivocadas por falta de conhecimento e por falta de reflexão sobre isso. A vida não é um acaso. A vida, a gente não entra aqui para ser um parque de diversão, nós temos um motivo para isso. Só que muitas vezes a gente se dispersa com as situações dentro da nossa vida e infelizmente a gente não consegue visualizar essas coisas que nós estamos tentando passar para vocês. Um pouquinho de conceituação aqui, então, encarnar significa nascer na carne. Quando nós falamos em encarnação, nós estamos falando que um espírito, que é incorpóreo, ele está então nascendo dentro de um corpo. Existem diversos mundos, né, dentro do universo, existem outros planetas que têm vida corpórea e existem outros planetas que não têm mais vida de corpo. Mas são todas criações de Deus. Quando se fala esse processo que está aqui, ele não é comum para a Terra, ele é comum para toda a obra divina. A lei de Deus, então, ela se estende para todos os lugares do seu reino. Então, a mesma coisa, se tem um outro mundo corpóreo no planeta X, ele vai basicamente passar por essas mesmas condições de regras que estão aqui. A diferença é que às vezes você encarna num planeta um pouquinho mais, com energia, uma matéria um pouco mais grosseira, onde nós somos um pouco mais animalizados ainda, e às vezes nós vamos encarnar num outro local, pelo nosso grau de desenvolvimento, que é um lugar um pouco mais leve, que já não tem mais tantas atrocidades. E é isso que vai modificando basicamente a característica dos mundos. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos então o que é a alma? E a resposta dos benfeitores é: a alma é um espírito encarnado. E o que era a alma antes de se unir ao corpo era um espírito. Então, a nomenclatura, para ficar fácil, é isso. Quando eu falo em alma, eu estou falando na minha pessoa encarnada. Quando eu falo em espírito, eu estou falando em mim, desencarnado. A encarnação, ela é basicamente uma irmã gêmea da reencarnação. Na realidade, se nós fizéssemos a lição de casa tudo bonitinho, certinho, talvez não existisse a reencarnação. Então, a reencarnação, muitas vezes, é porque eu não consigo entender tudo isso que nós estamos falando numa única existência. E aí, então, eu começo a ter que vir uma outra existência para continuar aquela minha obra até o momento que eu deixo de ser imperfeito para me tornar um espírito perfeito. Quando eu me tornar um espírito perfeito, eu não tenho mais a necessidade de encarnar dentro de nenhum desses corpos, né? Sempre lembrando que Deus nos deu um livre-arbítrio e nos deixa livre. Eu acho que isso que é o que eu gostaria que vocês saíssem daqui pensando sobre isso. Essa liberdade, ela é fundamental para poder entender a encarnação, a reencarnação e a obra divina. Interagir com a situação divina e não só assistir à obra de Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes eu vejo o mundo, fico contemplado com a beleza do mundo, mas eu não interajo. É como se eu estivesse vendo um filme, é como se eu não estivesse participando da obra de Deus. Então eu não auxilio, eu não vejo, eu não crio. E nós temos que entender que como Deus existe dentro de nós, nós temos inspiração, nós temos intuição, nós temos criatividade, nós temos condição de fazer milagres, nós temos condição de fazer tudo. Jesus já disse isso, né? Então o que a gente precisa é procurar uma interação com esse mundo maravilhoso no que nós vivemos. Muitas vezes através da caridade, outras vezes cada um dentro da sua profissão, tendo o que a gente fala hoje sobre ética profissional, que se desenvolve junto com a moral, de tal maneira que eu possa, dentro da minha profissão, fazer aquilo, usando os mandamentos do Cristo, o melhor para o meu próximo, que eu seja útil e que não seja ganancioso, e que a prosperidade ela virá da mesma forma. Aí eu começo a interagir na obra de Deus. Como é que eu começo a interagir nessa obra de Deus? Se eu estou numa situação um pouquinho mais privilegiada e vou atender um outro irmão que ainda não está, e eu tenho condição de auxiliar esse irmão, seja ele da forma que for,
O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou interagindo na obra de Deus. Por quê? Porque esse irmão também tem Deus dentro dele. Não é porque eu estou num momento um pouquinho melhor da minha existência que eu tenho que fechar os olhos. Aí é egoísmo, né? Aí eu entro dentro de um outro processo, onde eu digo, não, ele que faça parte dele. Tal coisa faça assim. Seja como o nosso povo brasileiro é muito generoso. Às vezes nós temos lá um problema de enchente ou de deslizamento, a gente manda comida para todo mundo. Vocês podem ver que o Brasil, tem outros países também, nós estamos falando do nosso. Ele é muito solidário com esses tipos de situação. E isso é trabalhar dentro da obra divina. Se eu não sou uma autoridade governamental que tenho essa obrigação de atender essa população, mas essa obrigação só não é do Estado. O Estado é feito por todos nós. Então, às vezes, a gente tem uma situação de colocarmos lá um representante do povo e acharmos que a gente não tem mais o que fazer. Nós cruzamos os braços, porque eu deleguei essa autoridade para alguém. E aqui não diz isso. Aqui diz que interagir junto com a obra, se nós auxiliarmos esses nossos representantes, fica mais fácil. Então, é isso que nós temos que aprender, a interagir junto com a obra divina. Quando a gente percebe uma questão de opressão, de injustiça, de maldade, que infelizmente nós estamos vivendo uma era similar a essa que eu estou passando para vocês, percebam que não tem nada a ver com Deus. São as pessoas, outros irmãos nossos, que às vezes se encontram em determinados cargos necessários, de confiança, importantes, e que não entendem essa passagem que nós estamos tentando fazer para vocês aqui, essa mensagem. E aí a ambição, a cobiça, N fatores, faz com que se crie tanta atrocidade na face da terra. Mas, de novo, quem é? São os espíritos encarnados. Deus está aqui. E através do quê? Do livre-arbítrio que Ele deu para cada um. E através da liberdade que Ele deu para cada um que essas coisas acontecem. Esse Senhor que está nessa posição e que, em vez de estar usando para interagir com a obra, Ele está usando para destruir a obra, Ele está utilizando o livre-arbítrio dele. Ele está fazendo a experiência com que Deus quis que ele fizesse, só que da forma errada. Errada dentro do caminho divino. Dentro do caminho dele, se for perguntar, ele está certo, né? Mas dentro do que nós estamos passando aqui. Então, o que vai acontecer? Aí começa, então, o processo da irmã gêmea, da encarnação, que é a reencarnação. Ele vai ter que reparar esses erros. Se não for nessa existência, é numa próxima. Então, aí começamos a entrar numa questão de reencarnação, que isso é matéria para a semana que vem, não é o tema de hoje, mas elas são irmãs, não tem como conversar de uma sem conversar da outra. Porque às vezes a minha experiência, que era para ser uma experiência salutar, uma experiência boa, eu pego um caminho equivocado. É como se nós fôssemos crianças. E às vezes você vê as crianças fazendo umas coisas que não entram na razão dos adultos porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então vamos imaginar esse espírito que está vindo aqui da mesma forma. Ele nasceu simples, ignorante e imperfeito. Nessa característica ele vai ter que desenvolver pelas suas experiências. E agora, como é que vai ser isso? Aquelas experiências que ele fizer, ele vai achar que é verdade, que é boa. Até a hora que ele botar o dedo no espinho e doer, ele vai dizer, não vou mais pôr a mão no espinho. Até a hora que ele botar a mão no fogo e queimar, e aí ele vai dizer, nossa, mas é melhor não brincar com fogo. Mas até chegar nessa situação toda, existe um processo, que muitas vezes até se vai pela dor, né? Muitas vezes tem que queimar o braço para descobrir que o fogo não dá para pôr a mão lá. Não adianta a gente dizer, ó, põe a mão no fogo. Às vezes eu tenho que ir lá fazer isso. Então a vida espiritual, ela é assim. Quando nós nascemos nessas condições de simples e ignorantes, esse ignorante aqui, não vamos entender como ofensa, né? Vamos entender um ignorante, por exemplo, eu sou ignorante em bomba atômica, eu não sei fazer. Vamos pensar naquilo que eu ignoro, né? Naquilo que eu ainda não sei. Não no ignorante no sentido de repente ofender alguém. Então nessa característica, nós temos que entender que muitos irmãos nossos, ainda por cobiça, por ambição, por esse tipo de experiência, ele acha que está fazendo certo com a opressão, com o vandalismo, com essa situação toda. Aí fica revoltado com a vida que tem e destrói a obra divina. Estamos todos nós aqui tentando construir, daí começamos a queixar, enfim, aí o mundo é completo. É só a gente olhar os lados aí que a gente vê um pouco de cada um, né? Então, todo o espírito tem dentro de nós a fagulha divina, né? E as espíritas, e essa fagulha divina nos faz, então, vou repetir,
filhos de Deus e com o poder de criação e interação no mundo. Então esse eu acho que é o grande ponto que nós temos que levar daqui, que nós somos filhos de Deus e como os filhos de Deus tudo nós podemos. O que nós precisamos é refletir sobre as nossas decisões para sabermos se nós estamos tomando decisões evolutivas, nos levando ao Criador, ou se nós estamos levando para decisões para interagir única e exclusivamente com a matéria. Quando posso fazer os dois, eu sou livre. Quando eu interajo demais com a matéria, aí às vezes eu fico muito preocupado em ter do que ser, né? Aí fica um pouco mais difícil, eu me distancio um pouco mais. Eu procuro mais bens materiais, eu procuro mais esse tipo de situação. Quando eu consigo entender ao contrário, não, eu não posso ter a matéria, eu preciso dela num corpo dentro do mundo desse, eu preciso ter um conforto, preciso ter uma roupa, não é pecado ter as coisas. O que nós temos é que aprender a fazer as duas coisas juntas, é termos e sermos. E cada vez que nós ficarmos numa dúvida, a gente tem que escolher o ser. Toda vez que eu tiver dúvida, e agora, que decisão que eu vou tomar? Isso aqui vai enriquecer o meu espírito, a minha visão, ou ela vai reduzir? Acho que ela vai reduzir, então é melhor não tomar esse tipo de atitude. Então percebam que essa responsabilidade divina da vida está dentro de nós. E nós temos que refletir sobre as nossas atitudes. E muitas vezes nós ouvimos o quê? Eu estava de cabeça quente e decidi. Não. A partir aí de uma certa idade, não sei se 18, 20, 30, 40, a gente não pode mais ter esse tipo de decisão impulsiva. Nós temos que começar a pensar sobre esse tipo de situação que nós estamos passando aqui. Então, entrando aqui nos ensinamentos dos Espíritos, literalmente, no item 25 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam aqui sobre a necessidade da reencarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela. Eu vou ter que fazer o texto literalmente aqui, tá? Então, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A resposta dos benfeitores foi a seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Sendo soberanamente justo, Deus distribui tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu o ponto de partida para todos, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Nós começamos na primeira encarnação, todo mundo junto. Aí, de acordo com a curiosidade do espírito, de acordo com a dedicação do espírito, ele evolui mais do que o outro. É mais ou menos quando você entra numa sala de aula, no primeiro ano, em qualquer ano escolar, vai ter aquelas crianças que vão se destacar e vão ter aquelas crianças que não vão se destacar. O que está acontecendo aqui? A professora é a mesma, o conteúdo é o mesmo, a sala de aula é a mesma, as condições são todas constantes. Mas, infelizmente, a recepção, o aprendizado não é. E por que ele não é? Porque cada espírito é individualizado e cada um tem o seu livre-arbítrio. Então ele quer dizer aqui a mesma coisa. Para não evitar a injustiça, ele nos fez todos iguais, e de acordo com o nosso esforço, com a nossa curiosidade, com a nossa vontade, é que nós vamos conseguir, então, fazer essa distinção, ou existe essa distinção, melhor dizendo, entre um irmão e o outro irmão. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência é uma injustiça. Se Deus fizesse isso de forma diferente, dissesse para mim ser diferente, seria uma injustiça com um outro irmão meu. Então todos os espíritos de luz, os benfeitores dessa nossa casa, os anjos que já são perfeitos, que já estão no top dessa cadeia que nós estamos conversando aqui de evolução moral, todos eles começaram da mesma forma. Não teve privilégio. Então hoje um mentor espiritual de alta luz, ele começou ignorante. Ele começou como nós. A única diferença, talvez ele tenha sido mais aplicado. Só. Então todos nós temos um destino. Qual é? Sermos perfeitos. Todos nós temos um destino. Qual é? Ser feliz. O que demora aqui é o tempo para que isso ocorra devido à minha vontade. Porque senão também, vamos refletir um pouquinho sobre isso, não teria muito sentido, né? Seria fazer um bolo, né? Eu coloco todos os espíritos aqui e eles vão sair todos perfeitos aqui do lado de cá, mas eles não viveram nenhuma experiência.
Quando ele passa a não viver nenhuma experiência, será que ele chegou lá pelo seu mérito, pelo seu reconhecimento, pelo seu esforço? Ou ele passou de ano porque o professor era bonzinho? E daí depois, quando eu chego, vamos dar um exemplo bem simples aqui da faculdade, né? A pessoa se forma, mas você vai lá ver, o cara não é um profissional bom. Você chega lá, pô, ele fez tudo, fez doutorado, fez tudo direitinho, chega lá, ele não define uma tese, ele não tem discernimento, ele não é estudioso, ele aplica um remédio que às vezes não funciona no caso da medicina. Então não pode ser simplesmente uma grade curricular. Nós precisamos ter consciência e evolução moral para que essas coisas aconteçam. Elas têm que acontecer porque eu quero que elas aconteçam, e não porque Deus quis. De volta sempre essa responsabilidade, ela é nossa. É uma tarefa que Deus lhe impõe ao Espírito quando iniciam a vida, como primeira experiência de uso que farão do seu livre-arbítrio. Desde o início nós somos livres. Na outra pergunta, na 133, foi perguntado: é necessária a encarnação dos Espíritos que desde o início seguem um caminho do bem? Porque poderia ser assim. De volta aquela sensação da pergunta que a encarnação é um castigo. Quer dizer, que se eu for um espírito de bem, beleza, eu não tenho essa necessidade de encarnar. Que é mais ou menos o que quer dizer aqui. A resposta é assim, ó. Todos são criados livres e ignorantes, instruindo-se nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes sem fadiga e nem trabalho, e por consequência sem mérito. A felicidade, grifo meu agora, a felicidade é um estado de espírito, uma conquista, que é essa situação que eu acabei de colocar. Então, eu para ser feliz, por isso que dizem que não há felicidade aqui, Jesus inclusive diz isso, né? Porque eu tenho momentos felizes e não a felicidade plena. Porque para mim ter a felicidade plena, eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que ter uma evolução moral. E aqui não é lugar disso, aqui é um lugar de aprendizado. Nós estamos numa grande escola de saber o que fazer com a nossa tal liberdade. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Então nós estamos aqui nessa característica. Na 132 é perguntado qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E a resposta então é assim: Deus a impõe com a finalidade de fazê-lo chegar à perfeição. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Esta é a expiação. Entende-se como expiação a imposição, a condição de inferioridade do espírito. Então, como nós nascemos ignorantes e simples, essa é considerada então uma inferioridade do espírito. E aí nós vamos galgar posições até sermos perfeitos. E isso é necessário para interagir com essa matéria, como nós já comentamos, e saber o que lidar com ela, através dos nossos sentidos, dos nossos tatos, do que a gente vai fazer para interagir com isso. Se nós pudéssemos separar então em dois grandes grupos, aqueles irmãos, aqueles espíritos que estão encarnados e que desempenham com zelo essa tarefa, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e mais cedo gozam dos seus frutos e labores. O aluno bem aplicado, né? Os que, ao contrário, usam mal a liberdade de Deus, que Deus lhe concede, retardam sua marcha e podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação. É quando se torna um castigo. Que aí a gente entra naquele processo da reencarnação e entramos nesse processo que muitas vezes a gente acha, por que eu sofro tanto na vida, por que eu tenho tanta doença, por que será que eu sou assim? Isso é tudo ação e reação, é consequência da minha existência e da minha falta de aplicabilidade na época certa. E isso é normal. Então nós todos estamos aqui pelo milagre divino. Para Deus não existe um tempo para com que isso ocorra. Essa questão do nosso relógio de 24 horas existe nos mundos onde nós vivemos. No espírito existe consciência, existe evolução moral. O tempo do espírito ele é diferente. Então o que muitas vezes acontece nessa situação aqui? Eu fico às vezes repetindo de ano, como eu repito o terceiro ano primário. Eu não consigo passar aquela lição. Eu tenho uma provação que se eu não quero ter ódio mais, mas eu tenho. Não quero mais ter raiva, mas eu sinto. Então como é que eu vou querer ter um amor incondicional de Deus? Como é que eu vou chegar próximo de Deus se eu possuo ainda dentro da minha essência um sentimento que não é edificante?
Eu tenho que tratar esse sentimento, eu tenho que melhorar a minha reforma íntima, eu tenho que melhorar dentro de mim, e isso é que vai fazer as diferenças das encarnações. Se nós saímos todos da mesma posição, cada um a seu tempo, cada um com a sua experiência, cada um com o seu jeito. Muitas vezes no domingo de manhã, a pessoa tem 2 convites para fazer. Um exemplo para ficar bem claro isso. Então a pessoa pode ir caminhar no Parque Barigüi ou ele pode ir no shopping, por exemplo. Essas escolhas que ele está fazendo, não que um seja melhor do que o outro, é simplesmente um exemplo. Essas escolhas que ele está fazendo, elas vão ter esse tipo de reflexo dentro do seu processo de evolução. E tem que fazer a escolha. Tá certo? Porque eu sou livre, eu tenho que fazer aquilo que eu acredito que é melhor. Eu tenho que fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. E essas escolhas, então, eu vou chegar a essa conclusão que nós estamos aqui. Então, Deus não pune e nem dá prêmios. Vivemos sempre a lei da atração. Não existe punição aqui e não existe méritos que não seja nosso. O espírito que chega a ser alta luz, ele chegou pelo seu merecimento. Os anjos querubins, esses anjos de luz, que estão exatamente na hierarquia celestial, eles chegaram pelo merecimento deles. Como nós também vamos chegar um dia. Cada um com o seu tempo. Todos estamos destinados à evolução, cada um no tempo nosso. Era isso que a gente tinha que passar para vocês hoje. Espero que nós tenhamos conseguido fazê-los entender um pouco sobre essa nossa conscientização da encarnação e principalmente desse amor incondicional de Deus que nos criou e nos deixou através do livre-arbítrio para fazermos aquilo que nós queremos. Eu acho que esse é o ponto. Muito obrigado. Bom dia.